necessário uma autonomia de líderes para agir. Então, como a igreja está muito grande, tu não consegue ver tudo, os líderes vão ter que agir, os líderes vão ter que perceber, os líderes vão ter que sacar o que está acontecendo e saber como agir. E às vezes eles não. O tamanho da igreja e a velocidade que as coisas acontecem não permite que eles fiquem te consultando o tempo inteiro para saber, Mateus, o que eu faço agora? Tu nem tem tempo hábil para atender todas as demandas que vão surgir. Então, né, nas últimas reuniões que a gente tem tido aqui no presbitério para lidar com esses problemas que a gente está discutindo aqui, aí tu começou a comentar e tentar explicar para a liderança que tipo de cultura de liderança tu deseja que os líderes tivessem. E aí foi curioso que tu trouxe duas inspirações pra gente se inspirar. Uma é a Al-Qaeda, curiosamente, né? Que depois tu vai explicar o que quer dizer, por que essa inspiração. Né? E a outra, né? Eu também gosto de história, assim, né? Quem, sei lá, gosta de ler biografias do Napoleão e tal, vai lembrar do Almirante Nelson, que é o cara que impediu a invasão de Napoleão na Inglaterra e várias outras invasões de outros países em outras guerras e tal. Então ele é um lendário almirante da Inglaterra. E aí tu também tirou inspiração de táticas ou de estratégias que o Almirante Nelson implementava nas batalhas deles para descentralizar a liderança e dar autonomia, mas sem que os líderes autônomos, que têm liberdade de tomar decisões sem precisar ficar consultando ele, tomassem decisões desalinhadas com o que seria o que o almirante gostaria que eles fizessem. Então, eles têm autonomia. Eles agem independentemente, sem precisar ficar consultando o almirante para ter agilidade. Mas eles fazem de uma forma que eles foram treinados de uma forma que eles conseguem ainda assim manter o alinhamento. E aí, eu queria que tu explicasse essas duas coisas, né? O que tu tirou do Almirante Nelson e o que tu tirou da Al-Qaeda pra gente, que tu quer que a gente implante aqui na cultura, no estágio que a gente está de liderança da igreja. Tem um livro que eu até sugiro que o pessoal que está assistindo leia, chama Time de Times. Ele foi escrito pelo general, esqueci o nome dele, que é o general que comandou a invasão dos Estados Unidos ao Iraque para derrubar o Saddam Hussein. Ele conta no livro que ele estava, que eles eram altamente treinados, era o melhor exército do mundo, como é até hoje, aquela coisa errada toda. E quando eles chegaram no Iraque, eles conseguiram derrubar o regime do Saddam Hussein e prender o Saddam Hussein lá naquela caverna que ele estava, na toca que ele estava escondido lá, e executar o Saddam Hussein em meses, assim. Eles conseguiram fazer um negócio muito sensacional, e quando eles acharam que eles tinham vencido, a saída do Saddam Hussein do governo e o desmantelamento do exército iraquiano para reconstruir um novo exército dentro de uma nova república abriu espaço para o surgimento da Al-Qaeda iraquiana. Então existia a Al-Qaeda com Osama Bin Laden, e aí, bem resumindo, surgiu um outro cara chamado Mohammed Ali al-Zarqawi, e esse al-Zarqawi, ele pediu licença para o Bin Laden de montar uma célula da Al-Qaeda no Iraque. E aí ele conta no livro que um dia parecia que estava tudo resolvido, tudo bem, não sei o que, 3 carros-bombas explodem, matam centenas de pessoas, um monte de criança nesse processo e tudo mais. E aí eles vão começar a perseguir as pessoas, eles não conseguem eliminar. E eles ficaram anos lutando contra a Al-Qaeda, e a Al-Qaeda depois virou o Estado Islâmico, e eles ficaram ali uns, sei lá, 12 anos, 14 anos, lutando contra um inimigo que eles não conseguiam derrotar. E aí ele conta que, diferente do que eles tinham sido treinados para fazer, que era derrubar um governo que tinha um sistema que você tem que o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, o general, o almirante, o brigadeiro aqui para cuidar das 3 forças dos exércitos, e as pessoas aqui de baixo, então você derruba aqui em cima, cai tudo aqui para baixo, né? Você elimina e pronto. Diferente disso, a Al-Qaeda, ela se organizava de uma maneira que você tinha uma série de líderes abaixo desse al-Zarqawi, que eles eram totalmente autônomos e conseguiam conduzir os seus ataques, mesmo que eles não conversassem um com o outro e não soubessem o que o outro vai fazer, porque eles estavam tão imbuídos da missão e tinham tanta clareza do que precisava ser feito, que mesmo quando eles se organizavam, se planejavam, chegavam para executar um plano, e o exército americano tinha frustrado aquele meio de executar o plano, eles executavam de outra forma, executavam mesmo assim, porque eles não olhavam, paravam, isso aqui a gente não planejou, vamos voltar lá e perguntar para o Zarqawi como que tem que fazer o negócio, né? E ele conta no livro, achei interessante, que ele falou assim, em 6 meses nós matamos mais de 20 números 3
da Al-Qaeda. Porque toda vez a gente achava assim, não, fulano de tal é o número 3. Ele tá abaixo do Al-Zarqawi e é ele que manda em toda a cela. Então se a gente matar esse cara, desmantela tudo. Aí daqui a pouco eles matavam o cara. Aí eles achavam outro cara lá e prendia. E descobriam, não, esse cara é o número 3. Aí ele descobria que esse cara nem conhecia o outro que eles tinham matado. Eles nem se relacionavam. Mas a coisa estava tão organizada na mente e no coração em relação à visão, que eles conseguiam executar a mesma coisa, do mesmo jeito que o outro ia fazer, com a mesma eficácia. E aí a gente tem essa outra história do Almirante Nelson, que é quando as guerras eram travadas de maneira muito linear. Então as esquadras navais, elas se alinhavam, você tinha toda, sei lá, a esquadra do inimigo se alinhava aqui, a sua esquadra se alinhava aqui, um de frente para o outro, né? E ficava, igual a gente vê nos filmes, às vezes, das infantarias, né? Preparar, apontar, fogo! Aí dava uma salva de canhões. Aí a hora que um estourava os seus canhões, enquanto esse estava carregando os canhões, é o lado de lá. Então agora, preparar, apontar, fogo! E eles ficavam cruzando fogo, até que um afundava mais navios do que o outro, inutilizava mais navios que o outro, e aí um almirante se rendia, né? E aí a rendição significava, ok, vocês então agora podem passar, ou vocês não vão poder invadir, vocês não vão poder passar aqui. E o Nelson organizou uma defesa, e depois um contra-ataque para a Inglaterra, contra uma combinação da esquadra espanhola e holandesa, que na época era muito maior em número do que eles. Então o Nelson identificou que se ele fosse fazer a batalha convencional, ele ia perder a batalha, obviamente, porque ele tinha menos navios, menos condições de atacar aquele pessoal. Então ele resolveu, ao invés de fazer isso, reunir os capitães dos navios dele. Eles passaram meses concentrados numa barraca lá, treinando diversas modalidades de ataque, diversas formas que as coisas poderiam acontecer, com várias coisas que poderiam dar errado, as melhores respostas para que todos eles entendessem como que o almirante pensava, o Nelson pensava. E quando eles foram para a batalha, ao invés de eles perfilarem, alinharem de frente com o outro, o Nelson combinou que cada um ia chegar de um canto diferente. E que quando eles chegassem, ele falou, quando vocês chegarem, vai começar uma confusão, porque eles não estão preparados para isso. Vai subir uma fumaça muito grande dos tiros e o fogo pegando nos navios, etc. E vocês não vão me ver mais. Vocês não vão mais ver que eu dando a bandeirada, tipo assim, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás. Então, a partir do momento, a gente vai chegar com esse plano, tá pronto, e é assim que vai chegar, não tem discussão. Mas a partir do momento que a coisa começar, vocês têm liberdade para tomar a sua decisão de como você executa melhor a sua missão. Porque eu não sabia, o Nelson falando, né? Como que o inimigo ia se comportar, já que eu estava alterando a maneira como a guerra era travada. Se eles iam se recolher, se eles iam expandir, se eles iam começar a caçar os navios também, se eles tinham um plano B e a gente não sabia, para poder lidar com um fato desse, sei lá, ao invés de ficar perfilado e formar um quadrado e se defender. Então, o que ele entendeu? Que se ele não desse autonomia para os soldados, que até então era impensável você conceder o seu poder de decisão para um capitão de navio, ele ia perder a guerra. Então, é uma geração de autonomia, e aí eu fui vendo essas coisas e vendo isso acontecer no livro de Atos, né? O livro de Atos mostra para nós que volta e meia eles prendiam os líderes, matavam os líderes, que a gente olha e fala assim, cara, era Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, logo no iníciozinho de Atos, Tiago morre. Parece que é uma vitória do Império Romano, do Nero, do pessoal lá, e você vê que rapidinho ali com 30 e poucos anos, morre o Pedro, morre o Paulo, né? Morre o Mateus, morre todo mundo, só fica o João, que dura até o ano 90. E mesmo assim, a igreja continua avançando, as pessoas sabem o que fazer, porque elas conhecem a doutrina dos apóstolos, então elas sabem que elas podem inventar uma doutrina própria delas, né? E eles vão conseguindo manter a igreja avançando, se estabelecendo, se eu não me engano na carta de Colossenses, para a igreja de Colossos, que Paulo fala assim, vocês conseguiram ir lá plantar uma igreja, não sei o que, e surgir uma igreja, e eu nem me envolvi com isso, foram as pessoas de tal lugar que foram aí, deram testemunho, vocês creram, não sei o que, e tudo, ou seja, eram netos de Paulo, porque os caras entenderam o jeito de Paulo fazer e falaram, cara, nós temos que fazer isso também, e foram lá e fizeram. Então, quando a igreja vai chegando nesse ponto de 300 a 500, não tem como administrar a igreja mais se você não conceder essa autonomia
para os seus líderes. Só que o conceito de autonomia não é você entregar tudo na mão dele e me entrega o resultado depois de um tempo ali que eu vou cobrar. Você precisa, enquanto dá a autonomia, você precisa dar todas as instruções necessárias para o cara fazer o que ele tem que fazer. Você tem que supervisionar e você precisa ter os relatórios. As pessoas precisam te informar constante e sistematicamente o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, que caminho elas estão adotando, para não correr o risco também dos capitães se mudarem o rumo da história. Daqui a pouco acaba a guerra toda ali, não sei o que, eles vão olhar e os capitães, não, eles decidiram que eles vão fazer uma segunda reunião e abandonaram o conflito, né? Então, nesse contexto de delegação, a gente precisa gerar nas pessoas a confiança de que elas podem fazer e tomar suas próprias decisões, conhecimento de causa, que eles saibam do assunto, treinamento. Então você vai ter que reunir com essas pessoas com muito mais frequência, estar muito mais próximo, entendendo o que elas estão lendo, o que elas estão escutando, o que está influenciando a cabeça delas, etc. Né? E basicamente nenhuma interferência depois que esse processo começar, quando elas então começarem a avançar ali dentro daquilo que foi a proposta. Então, nesse sentido, você gera essa autonomia que você vai ter, presta contas para mim, alinha comigo, você está 100% comigo, você precisa verbalizar isso lá, né? Eu gosto do Jeremias, pastor Jeremias, lá da 8ª Presbiteriana, ele conta uma história, né, que uma vez uma pessoa lá reclamou para ele assim, porque nessa igreja você não me visita, a igreja não me visita, o pastor não cuida de mim, não sei o quê. E aí ele falou assim, tá, mas o pastor fulano não foi, ele citou o nome do pastor. Aí ele falou assim, foi. Aí ele falou assim, então eu fui, porque ele sou eu quando tá lá. Ele não tem um ministério independente, o ministério dele é meu. Então quando ele vai falar com você, sou eu que estou falando com você. Né? Mas para isso acontecer, a igreja, os líderes também têm que estar alinhados com esse discurso, para não falar assim, não, eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho o meu jeito, não, eu tenho... pessoas assim não podem ter autonomia, né? Agora, a pessoa que goza de absoluta confiança, a gente precisa aprender a confiar nas pessoas. Eu sei que muitas vezes o pastor, ele tem um monte de história de, já fui traído por fulano, por ciclano, tal situação, ele vai aprendendo a não confiar. Não tem como crescer sem confiar. Então... a gente precisa tratar o nosso coração se ele está ruim, a gente precisa melhorar a nossa cabeça se ela ficou ruim por causa de experiências passadas, porque você vai precisar confiar. O efeito de não confiar é muito pior do que o efeito de confiar e ser traído.